Estamos de volta aqui na nossa programação, no nosso Sagres em Tom Maior, ao vivo, para você na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no sagresonline.com.br. A partir de agora, vamos com os nossos destaques internacionais, porque está chegando Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional, como destaque aqui na nossa programação, você também acompanha em podcast pelos principais tocadores de podcasts e pelo nosso sagresonline.com.br. E hoje o nosso tema é sobre as eleições no Peru e no Equador. E quando a gente fala de eleições, a gente espera que as instituições sejam preservadas e fortalecidas, por isso, carimbo de ODS 16 aqui, instituições eficazes. Este é o nosso Justiça, Paz e Instituições Eficazes, se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesta semana, neste final de semana, no próximo domingo, é dia de eleição no Peru e também no Equador. E para explicar um pouco mais sobre esse assunto, está chegando o professor Norberto Salomão. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Isso, como é que está aí? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Com vocês? Tudo bem. Estamos aqui para refletirmos um pouquinho sobre esse cenário internacional. Na verdade, as eleições ocorreram no domingo que passou, no dia 11 agora, ocorreram as eleições tanto no Peru quanto no Equador. A diferença é que no Peru ainda vai ter um segundo turno no dia 6 de junho. As urnas já foram apuradas. Para o segundo turno estará Pedro Castillo e a Keiko Fujimori, que é a filha do presidente Alberto Fujimori, mas as eleições mesmo só vão, o segundo turno lá no Peru só vai ocorrer em maio, se eu não me engano, 30 de maio, uma coisa assim, mas não estou certo exatamente do dia, mas o resultado em maio e a eleição em 6 de junho, o segundo turno em 6 de junho é que nós vamos ter lá no Peru. E no Equador a coisa já foi definida. No Equador, no domingo agora, já era a eleição para o segundo turno. Havia uma disputa ali entre um candidato da esquerda, o Andrés Araúz, e do outro lado o Guillermo Lasso. De um lado à esquerda, ali uma tentativa de sucessão do Rafael Correia, e do outro lado um candidato da extrema-direita, inclusive ligado ao Opus Dei, que é aquele segmento mais conservador da Igreja Católica. O Guillermo Lasso, banqueiro, acabou levando. Lá no Equador, a quantidade de escândalos. O próprio Rafael Correia hoje vive na Bélgica para tentar escapar de alguma punição, Ele foi acusado de atos de corrupção e entrou no lugar dele o Lenin Moreno, que era o atual presidente, só que o Lenin Moreno foi se distanciando do Rafael Correia. Então ficou uma esquerda assim, meio freestyle, E isso não agradou nem aos membros da direita, nem aos membros da esquerda. E nessa o Andrés Araúz, que seria um correísta, como podemos afirmar, do Rafael Correia lá, que seria a esquerda no Equador, perdeu. Então, lá no Equador, a esquerda perdeu. O governo que vai assumir é um governo mais alinhado com a linha do Jair Bolsonaro. A gente pode falar assim, podemos ir nesse sentido. Agora, já no caso do Peru, a história já é um pouquinho mais ampla. Mas professor, é isso. Vinícius, nesse primeiro momento é isso. Diga lá. Não, eu quero aproveitar a questão do Equador e já tendo como base que venceu um candidato da linha direita, mais próxima Sim. ao que, um perfil mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, o quanto foi, o que marcou a vitória do Guillermo Lasso no Equador, o Equador que viveu situações durante essa pandemia, o quanto essa pandemia foi preponderante na escolha do Lasso? Olha, você falou tudo. A gente tem, no caso, uma somatória, tanto no Peru quanto no Equador, mas vamos para o Equador em específico, nós tivemos casos de corpos que foram deixados na rua, porque não tinham onde deixar. Pessoas que foram, algumas estavam mortas em casa
já há alguns dias. Então, o quadro da saúde pública no Equador, seríssimo, e o Lenin Moreno, que é o governo atual lá do Equador, ele não conseguiu dar respostas a contento, com todas aquelas dificuldades que nós já sabemos. E soma-se a isso essa herança de acusação de corrupção, porque o Rafael Correia, que era o presidente anterior ao Lenin Moreno, do qual Lenin Moreno, inclusive, foi vice-presidente, então eles são da linha de esquerda, seria mais ou menos assim: sai o Lula e entra o Haddad, digamos que o Haddad tivesse assumido a presidência. E aí, em dado momento, tendo em vista ali as acusações de corrupção, o Haddad fosse se distanciando do Lula, fosse tentando fazer esse distanciamento. E foi o que aconteceu lá no Equador. Então, nós tivemos uma somatória, né, uma coalizão de fatores que favoreceram a vitória do Guilherme Lasso. Ele vem com um discurso de moralidade, ele vem com um discurso conservador, e isso apresenta-se como uma novidade. Agora, veja você a curiosidade. Nós tivemos no Equador, no primeiro turno, um candidato indígena que chegou muito próximo de ir para o segundo turno, né? Representante dos indígenas lá no Equador, o Ayacu. Ele quase chega a isso. Então, ele era uma terceira opção, né? Ele era uma terceira vertente que poderia ter chegado ao segundo turno. Não conseguiu. Ficou bem polarizada a eleição de segundo turno no Equador, e em virtude do desgaste da esquerda no Equador, com o presidente Rafael Correia, que saiu acusado de corrupção, inclusive está, digamos, quase que refugiado lá na Bélgica. Ainda vai passar por alguns julgamentos aí no Equador. A gestão do Lenin Moreno, que já tinha sérios problemas na economia. Eu não sei se vocês sabem, a economia do Equador, já há pelo menos uns 10 anos, ela já é uma economia dolarizada. A moeda no Equador é o dólar americano. Né? Então, eles dolarizaram efetivamente a economia. Há prós e contras nesse processo. Mas o governo do Lenin Moreno sofrendo muito desgaste, mesmo ele tendo se distanciado do Rafael Correia, e aí o candidato do Rafael Correia, que é o Andrés, ele não consegue os votos necessários para ser eleito. Mas aí um detalhe, viu, Vinícius? O parlamento e a composição do parlamento, que também foi eleito agora, é um parlamento que não é favorável ao vencedor Guillermo Lasso. Então, esse é um desafio que o Guillermo Lasso vai ter que enfrentar, porque ele tem apenas 12 assentos no parlamento, mais 19 cadeiras de aliados, de siglas aliadas. Então, dão 31 lugares. E na oposição, ele tem a oposição de 48 deputados. Por isso que ele já, mesmo no final da campanha agora, o Guilherme Lasso, vencedor da direita, conservador, banqueiro, né, tenta fugir desse estigma do rico que esquece os pobres, falou que vai governar para todos, ele que inclusive é contra o aborto, mesmo que mediante estupro, né, falou que poderia rever as suas visões, dependendo daquilo que a maioria do povo equatoriano pretendesse. Então, veja que o Guillermo Lasso ele já vai ter uma dificuldade logo de início, que é ter que negociar com o parlamento, cuja maioria é de oposição. Ele vai tentar contar com o voto indígena, com os representantes do partido Pachacuti, que é o partido de representação indígena no Equador. Vamos ver como é que isso pode se adequar aí. Equador que tem, como curiosidade, 17, quase 18 milhões de pessoas, 351 mil casos confirmados da Covid, mais de 17 mil mortes, isso são dados de ontem, e de vacinação, 1,6% da população vacinou a primeira dose, 1,1% da população vacinando a segunda dose. Esse é o cenário de combate à pandemia, ainda muito pouco, é um cenário ainda bem... E quem tem recurso lá, viu, Vinícius? Pessoas que têm algum recurso, ou mesmo que conseguem algum recurso, eles correm para comprar os cilindros de oxigênio. Eles tiveram também problema de falta de oxigênio, né? Isso. Então, você tem hoje um mercado paralelo, olha que louco, um mercado paralelo de cilindros de oxigênio e um mercado paralelo de medicamentos que têm que ser administrados.
e aí você tem que contratar um médico particular que vai à sua casa para poder receitar e você administrar no seu parente ali. Porque se for depender do sistema público nesse momento, ele já colapsou, ele já entrou em colapso, né? Com certeza. Professor, lá no Peru, me chamou a atenção que o primeiro turno foi disputado por 18 candidatos. É quase um campeonato brasileiro. Exatamente. Muitos candidatos. E uma curiosidade, viu, Vinícius? Muitos desses Será que eles se enfrentaram dentro e fora de casa, em turno e retorno, para ver quem avança para a próxima fase? Tinha que ver como é que está essa tabela, né? Mas muitos desses se candidataram, inclusive, na esperança de tentar, num golpe de sorte, uma vitória, e fugir de julgamentos, porque desses, pelo menos 3, inclusive a Keiko Fujimori, que é filha do Alberto Fujimori, aquele presidente, eu já ia falando ditador, né? Mas o presidente ficou por 10 anos, ele ficou de 1990 até 2000. Eu fui reticente na hora de falar ditador, porque muitos o consideram ditador. Outros, dentro do próprio Peru, consideram que o governo dele foi excelente, porque ele bateu duro contra os criminosos, ele enfrentou um grupo terrorista que existe. Ainda dizem que há resquícios por lá, do Sendero Luminoso. Então, enfim, ele teve uma atitude muito dura. Então, muitos esperam assim, uma volta da segurança pública com a Keiko Fujimori, que é a sua filha. O Alberto Fujimori está preso, ele foi condenado a 25 anos de prisão. E, Vinícius, olha que curioso, ele foi condenado por atentar contra os direitos humanos e em um caso que envolve saúde pública. Ele e 2 ou 3 dos ministros da saúde que ele havia nomeado ao longo desse tempo, por laqueaduras que ele fez forçadamente em mulheres peruanas a pretexto de fazer um controle de natalidade. Quer dizer, para ele a coisa era para o bem. Óbvio que ele vai fazer isso em pessoas pobres e nas indígenas. Tanto é que em alguns julgamentos, em algumas sessões do julgamento, precisou ter um intérprete da língua indígena quechua, que é a língua peruana, porque as vítimas eram indígenas e não falam o espanhol. Então, será que um presidente pode ser punido, não só sofrer um processo de impeachment, mas talvez até para a prisão, por ter negligenciado, atuado de uma forma inadequada em relação à saúde pública? Bom, o Peru é um exemplo disso, só que esse julgamento demorou muito, é lógico que é todo um trâmite muito profundo. Mas olha a curiosidade, desses 18 candidatos, 13 eu anotei aqui, 3 estão sub júdice, quer dizer, eles vão a julgamento ainda. E óbvio que se eles forem eleitos presidentes, no caso aqui quem tem chance agora é só Keiko Fujimori, desses 3, entre esses 3, 2 já vão ser julgados mesmo, já estão no bico do corvo, né? Digamos assim. Mas a Keiko Fujimori, ela é investigada por ter recebido recursos ilegais da Odebrecht, da nossa Odebrecht, aqui na sua candidatura em 2016. Não é a primeira vez que a Keiko Fujimori se candidata, já é a terceira vez. Ela perdeu em 2011 para o Olanta, né? E perdeu depois, em 2016, ela perde novamente as eleições, a primeira para o Olanta Humala, e depois, em 2016, ela sofre uma nova derrota. Ela tenta agora uma vitória pela primeira vez, né? Mas caso não seja vitoriosa, ela será julgada. Ela já ficou presa 16 meses de forma preventiva. O outro é o ex-presidente Olanta Humala. Ele e a esposa já ficaram presos 9 meses, também preventivamente, também por receber recursos indevidos da Odebrecht. Esse já está fora do jogo, se candidatou, mas não passou do primeiro turno. E outro é o Daniel Rest, que foi absolvido em 2018, ele é um general, e ele está envolvido no assassinato de um jornalista, Hugo Busquios, e foi absolvido em 2018, mas a Suprema Corte exigiu um novo julgamento. Ele candidatou-se na esperança de vencer e não ser julgado, pelo menos pelos próximos 5 anos, mas não é o que vai acontecer, ele vai ser julgado. E o segundo turno realmente está entre um professor primário da esquerda, então a eleição no Peru também bem polarizada, e a Keiko Fujimori, que é de direita, né? Filha do famoso Alberto Fujimori. E olha a curiosidade, Vinícius, não é que lá no Peru tem um Bolsonaro alá peruano? Que é isso? O nome dele eu tenho o nome dele aqui, ele concorreu, mas não passou.
mas teve 11,67% dos votos. Só para você ter uma ideia disso, porque é importante nesse cenário, o Pedro Castilho, teve 19,1% dos votos, está na frente. Esse é o professor. Né? Esse é o professor. A Keiko Fujimori teve 13,3% dos votos. Está em segundo lugar, vão os dois para o segundo turno. E como são 18 candidatos, ficou bem pulverizada a votação. E o eleitorado muito confuso ali no Peru. O Bolsonaro peruano, que é contra a máscara, que fala em celibato, que também é membro da Opus Dei, como é o Guillermo Lasso, que venceu no Equador. Esse não passou para o segundo turno. Rafael López Aliaga, ele é apelidado de Bolsonaro peruano pelas suas posturas radicais de propor tratamentos alternativos para pandemia de Covid-19 e parece que, por sorte dos peruanos, ele não passou aí para o segundo turno. Então, o segundo turno, repito, o resultado oficial só sai no final de maio e as eleições do segundo turno, no dia 6 de junho, as eleições aí do segundo turno no Peru, a disputa entre o candidato da esquerda, Pedro Castillo. Ele é um candidato da esquerda, mas meio assim, conservador também, tem algumas posturas que ele é conservador, na questão do aborto ele é conservador, ele quer se aproximar um pouco mais da comunidade indígena peruana, fala em retirar qualquer recurso estrangeiro de lá. Então, é uma visão um pouco mais conservadora. E do outro lado está Keiko Fujimori, que a perspectiva é mais liberal, por favor, entendam, do ponto de vista econômico, defesa do lucro, da propriedade privada, enfim, e ela roendo as unhas, porque se não vencer a eleição, provavelmente vai pegar aí uma cadeia, ainda mais que o governo, caso ela não vença, o governo vai ser absolutamente de oposição a ela, e aí vai fazer companhia para o papai, o Alberto Fujimori, que pegou 25 anos de prisão. Professor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Boa sorte aos equatorianos e aos peruanos. E verdade. Sábado tem nova edição do nosso podcast aqui na Sagres. É isso mesmo, obrigado por ter alertado aí, é isso. Sábado tem um novo podcast, mas nós temos outras 103 edições para vocês se divertirem lá, se informarem e darem sugestões, né? Estamos aceitando aí também sugestões. Muito obrigado a todos aqueles que têm nos acompanhado. Um agradecimento sempre a todos aí que trabalham no sistema Sagres de comunicação e colaboram para que a gente possa levar informação de qualidade. Obrigado, Vinícius. Bom trabalho para vocês aí. Valeu, muito obrigado, professor Norberto Salomão, participando aqui dentro do nosso Sagres Internacional, a gente buscando algumas notícias, algumas informações no mundo e tentando entender como a geopolítica se movimenta, né? O movimento político nos nossos vizinhos e também no mundo. O que o mundo está pensando e o que a gente precisa aprender e ensinar a eles. Esse é o nosso propósito aqui dentro do nosso Sagres Internacional.